E cada vez que nós abrimos essa palavra, cada vez que a palavra é proclamada, nós vamos entendendo esse mistério que vai gritando ao coração. Dizer para ele aquietar esse coração é perceber que muitas vezes ele está tão atribulado que ele não consegue enxergar nada. E um coração atribulado, ele fica cego diante daquilo que é o óbvio. E aí a gente começa a percorrer a palavra de Deus, começa a entrar nessa dinâmica, e aí você vai percebendo como ela nos leva para uma dimensão concreta daquilo que Deus quer realizar na nossa história. O contexto do evangelho hoje é tão especial. Jesus acabara de fazer a multiplicação dos pães. Aquele povo que o seguia, aquela multidão faminta, ele olha e pergunta: o que esse povo tem para comer? E então ele multiplica alguns pães e alguns peixes, mas os discípulos não compreendem. E ele então se retira para rezar, e eles vão para alto mar. Eles pegam a barca, aquilo que estavam acostumados a fazer sempre, e se dirigem ao alto mar. Perceber aquilo que Deus agora começa a fazer. Jesus se retira para a oração, e aqueles homens se encontram ali naquele mar, e a palavra vai dizer que as ondas eram contrárias, e que eles estavam cansados. Quantas vezes a gente também está cansado? Quantas vezes as ondas são fortes? Quantas vezes você está parado no mesmo lugar, e aí você vai procurando a resposta de Deus, e vai perguntando para Ele: aonde é que está a minha barca? Aonde é que está a minha vida? Quais são essas ondas que hoje muitas vezes me cansam? Quais são as ondas que me impedem de chegar ao lugar que eu preciso chegar? Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. Pergunta assim para ela: você tem estado cansada, criatura? Você tem estado cansado alguma vez na sua vida? Você tem reclamado do cansaço na sua vida, sim ou não? Quando a gente está cansado, o que a gente faz? A gente tem que descansar. A gente não desiste. Não dá para ficar remando contra o tempo inteiro. É preciso aguardar um pouco, esperar para o coração se acalmar de novo, para poder tomar as decisões. E aí a gente vai compreendendo como a primeira leitura vai nos levando para essa dimensão. É preciso amor. O amor é aquilo que acalma o nosso coração. Padre, é impossível, porque eu amo e eu sofro. Eu amo e muitas vezes não sou compreendido. E aí a primeira leitura vai dizer: é preciso entender esse amor não como temor, porque aquele que teme não entendeu o significado do amor. O amor é aquilo que liberta, o amor é aquilo que salva, o amor é aquilo que traz paz. E quando a gente entende isso, aí sim a palavra ganha força, porque só Deus é. Aí quando a gente compreende isso, a vida ganha um sentido. Não é o fulano que é o amor, não é o Beltrano que é o amor, Ele é o amor. E quando eu entendo isso, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo, mas eu tenho que dar o passo, porque o amor me leva à confiança. Olha de novo para essa pessoa que está aí e pergunta assim para ela: você tem amado, criatura? Você tem amado? Agora olha para ela e pergunta: o que você tem amado na sua vida? Ou quem você tem amado na sua vida? Ou o que tem sido amado na sua existência? É a grande pergunta para ele. Padre, mas o amor muitas vezes se cansa, o amor acaba. Não, amor, amar é verbo, não é sentimento. Quando se transforma num sentimento, ele se perde. Mas o amor, ele se transforma num verbo que me leva a uma adesão profunda. Quem ama faz sacrifício. Quem ama se entrega. Hoje eu dizia no programa da rádio, hoje eu dizia numa entrevista belíssima, um cardeal estava falando, e aí falaram assim: olha, mas eu já cansei de amar. Eu estou casado, mas eu já cansei, eu não amo mais a minha esposa. Eu não amo mais, eu não sinto nada, isso é muito relativo. Aí ele olhou para ele e falou assim: então o que eu tenho que fazer? Ele olhou para ele e disse: ame-a de novo. É preciso amar, parar para poder escutar aquilo que o outro traz dentro do coração. Porque quando é verbo não desiste, mas insiste naquilo que pode levar a uma transformação. Quando é um sentimento, é paixão, é apego. Aí deixou de ser amor. Quando eu amo de verdade, mesmo amando, eu tenho a capacidade de deixar o outro livre. E quando eu deixo livre, eu te amo, mas eu não posso mais ficar perto de você. Ou eu te amo e quero você perto de mim. Um amor que ultrapassa aquilo que está gritando dentro do coração. Porque Ele é o amor. Porque naquela cruz Ele se entregou e demonstrou e fez acontecer a maior prova de amor. E aí quando a gente ama, o amado vem ao encontro. Eles estavam em alto mar, estavam cansados,
as ondas fortes. E aí de repente, que horas era, povo santo? Que horas era? Que horas? 3 horas da manhã. Jesus vai caminhando sobre as águas. Aquilo que parecia ser extraordinário, assim como a multiplicação dos pães, mas o coração estava tão fechado, o coração estava tão aprisionado, que eles não perceberam que eram ele, e pensaram que era um fantasma. Quantos fantasmas existem na sua vida? Quantos fantasmas a gente cria, meu Deus? Quanta coisa na cabeça a gente vai criando, porque a gente vai tendo medo de tanta coisa, os fantasmas vão surgindo. Então olha para essa pessoa que está do seu lado, por favor, e diga assim para ela: para de ser fantasma na vida dos outros, criatura. Olha para ela e diz assim: você vive assustando as pessoas, você vive colocando medo nas pessoas. Já viu aquele povo falar assim: quando eu chego, todo mundo morre de medo? Já viu gente falando assim, sim ou não? Fulano chegou. É medo ou é amor? É medo ou é amor? Não, padre, é respeito disfarçado de medo. E aí eu tenho que parar tudo. O amor, ele me leva ao movimento. Por isso Jesus movimenta. E preste atenção, ele sempre tem uma hora para vir ao nosso encontro. Aquele horário foi às 3 da manhã. Mas qual foi o horário que Jesus veio caminhando até você hoje? Quando você estava cansado, quando você estava desanimado, quando você não estava aguentando mais, ele chegou. E aí ele diz: coragem, coragem, não tenha medo, sou eu, sou eu. Olha para essa pessoa e diga para ela: coragem, não tenha medo, é o Senhor que está indo até você. Ah, padre, mas eu sou tão medroso, eu não tenho coragem de dar o passo, sabe? É tanta coisa acontecendo, é uma bagunça que está acontecendo. Presta atenção, quando ele vem, quando ele entra na barca, tudo fica mais calmo. Quando o Senhor entra na nossa vida, tudo se acalma. Quando a gente tira ele e vai colocando pessoas dentro da barca, aí você vai virar uma confusão danada. Você vai ficar reclamando muitas vezes, porque tem gente que é peso na barca, tem gente que não deixa a barca caminhar, tem gente que impede a barca de ir adiante, e aí a tempestade, ela vai ficando mais forte. Não é ele quem manda a tempestade, somos nós quem criamos a tempestade. Quem você colocaria hoje dentro da sua barca que te daria paz? E aí olha para o padre: quem você precisaria tirar dela hoje para encontrar paz? Não é porque você não ama a criatura. De vez em quando a gente ama, mas não cabe mais naquele lugar, e aí não tem jeito mais de continuar a travessia, porque senão vai impedir o barco de chegar aonde tem que chegar. E aí Deus vai levando a gente para essa experiência concreta do amor e da misericórdia, que transforma toda a nossa vida. Coragem, não tenha medo, sou eu. E quando ele entra, a calma volta de novo para o coração, a paz volta a reinar. Mas aí a palavra disse: eles estavam com o coração tão endurecidos, que não conseguiam compreender nada. Um coração que está fechado, ele fica impossibilitado de compreender a graça de Deus. Um coração que está profundamente machucado, ele precisa ser curado para deixar o Cristo entrar de novo e fazer morada. E aí ele acalma, o barco está lá, e você vai chegar do outro lado, porque essa é a meta, é esse o objetivo, e a gente não pode parar. E nessa longa jornada da vida, o Senhor sempre vem ao nosso encontro. É nossa escolha dizer para ele: entra, Jesus, entra agora na minha barca, entra agora e traz a calmaria. Hoje é você quem tem que dizer para ele: Senhor, entra na minha vida, entra lá na minha casa, entra lá no meu trabalho, entra lá na minha história e acalma tudo que precisa ser acalmado. Olha para essa pessoa que está aí, olha bem para ela e pergunta: aonde é que está a sua barca, criatura? Aonde você deixou o seu barquinho? Aonde você colocou ele? Aonde você colocou ele? Você sabe onde você colocou esse barco, sim ou não? Se não sabe, tem que saber. Olha para essa pessoa e diga para ela. Tem gente falando ali assim, ó: eu nem barco eu tenho, padre. O que o senhor está falando? Nem uma canoa velha eu tenho. Não tem isso não. Barco é de coisas de rico. Barco é coisas de quem tem muito. Olha para essa pessoa que está aí. Olha o barco que está do seu lado. De vez em quando é a canoa velha mesmo. Olha,
Você é o barco. Nós somos o barco que vai nessa direção concreta daquilo que Deus quer dar. E aí Ele vai acalmando as tempestades, Ele vai acalmando as tribulações. Como você chegou aqui hoje? De que forma você chegou? Quando você chegou aqui, quando você chegou talvez numa tribulação enorme, talvez até uns lá fora reclamando: eu vou ficar de pé, eu vou ter que esperar, eu vou ter que aguardar. Deixa Deus acalmar a criatura. E quando você deixa Ele entrar, você pode estar em qualquer parte do mar, que Ele chega, Ele vai caminhando num espaço tão lindo e vai te dizendo: por que você tem medo? Por que você tem medo de dar o passo? Por que você tem medo de caminhar? Por que você tem medo de arriscar? Por que você tem medo de dar esse passo que Ele está te pedindo há tanto tempo? Porque senão essa barca não vai sair do lugar. Tem gente que ainda está com a barca lá em 2020 e nem entrou. Está carregando um monte de coisas que Deus diz: tira dessa barca, porque senão ela vai afundar. E se você não fizer isso, você não vai deixar espaço para Ele entrar, porque o coração vai estar tão endurecido que você vai estar cheio de mágoa, cheio de rancor, e não vai perceber que Ele é o amor que resgata. Não é ter medo de Deus, mas é amá-lo em espírito e em verdade. É olhar para o outro e dizer: quer ir comigo? Vamos! Se não quiser, desce da barca. Porque ela não pode mais ficar parada. Ela não pode mais ficar parada. Ela precisa ir aonde ninguém quer ir. Hoje o Senhor te trouxe aqui para isso, criatura. Quando Ele olhou para você, é para te dizer: não tenha medo, coragem, sou eu. Para de trazer os fantasmas lá do passado. Para de criar confusão na sua cabeça. Quando a gente não entende uma coisa de uma pessoa, a gente pergunta, a gente não fantasia. Não precisa fantasiar. Eu pensei, eu imaginei, eu achei. Quem vive de achismo não chega a lugar nenhum. Tem uma dúvida, pergunta: seu marido chegou tarde? Não fica: será que onde ele foi? Meu Deus do céu, o que estava fazendo? Recebeu uma mensagem meia-noite, fica lá: quem que é? Quase morre. Fantasia, está me traindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Pergunta. E se a pessoa mentir, escuta o que o padre vai te dizer. Se a pessoa mente, aquele que crê em Deus e que caminha nele, Deus revela as verdades e elas aparecem para você. Porque Deus sempre mostra aquilo que é verdadeiro para acalmar o nosso coração. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: cria vergonha nessa sua cara, criatura, e cuida da sua barca, cuida de você. Pá, estou esperando fulano de tal para ir comigo. Ele quer ir? Se quer ir, não vai chegar atrasado. Se quer ir, vai estar junto com você. Se quiser ir, vai fazer a caminhada como Jesus fez. Ele foi às 3 horas, percebeu que aquele povo estava tão cansado, e chegou e trouxe de novo a paz. Quando Ele entra na barca, a gente nunca perde, povo santo. Quando você deixa o Cristo habitar dentro da sua vida, Ele vai começar a tirar um monte de coisa que já não cabe mais. E aí você olha para diante, vai dizendo assim: agora sim eu posso ir, agora sim eu posso caminhar. Padre, mas parece que eu não consigo viver sem. Parece que eu já acostumei, está aqui dentro da barca, eu tenho que pelo menos ver o tempo inteiro. Isso é um vício emocional que te impede de reconhecer o Cristo. Por isso eles pensaram: é um fantasma. Olha de novo para essa pessoa que está aí. Ela é um fantasma? Ela é um fantasma? Quem ela é, criatura? Quem ela é? Ela é filha amada de Deus. E é por isso que Deus sempre vai ao nosso encontro. Mas se você não disser para Ele: entra na barca, Jesus, ela vai continuar dando volta, e as ondas vão ser enormes, e a tempestade nunca vai passar.